Mudança de base de um logaritmo. Bom, o que é a mudança de base de um logaritmo? É o que a própria ideia revela. É a mudança da base que esse logaritmo ou em que esse logaritmo se apresenta. Quando que eu preciso fazer essa mudança de base? Quando a base que me é expressa, quando a base que me é fornecida, não é uma base útil na resolução do exercício. Seria interessante que eu tivesse aquele logaritmo numa outra base. Então, se eu preciso que um logaritmo seja expresso numa base diferente daquela em que ele se apresenta, eu posso fazer essa mudança de base. Eu posso mudar a base de um logaritmo para qualquer base que eu queira, desde que seja, claro, uma base válida. E para fazer essa transformação, para fazer essa mudança de base, eu tenho um formato, tenho uma receita a ser seguida. E essa receita diz que sempre que eu mudo a base de um logaritmo, é gerado para mim um quociente entre dois logaritmos. Então, aqui eu já sei que eu terei divisão entre dois logaritmos. Sempre que eu faço mudança de base, gera para mim uma divisão de dois logaritmos. Então, isso já faz parte dessa receita, né? Desse procedimento aí em mudança de base, como se fosse a regra. Muito bem. Nesse caso, eu tenho um logaritmo do número A numa base B. E vamos supor que essa base B não me seja útil, essa base B ela não me acrescenta na resolução, não é interessante. É interessante que eu troque essa base B para uma outra base, por exemplo, base C. Vamos supor que a base C seja mais viável para mim, seja mais interessante. Então, eu posso mudar a base de B para C, lembrando que quando eu faço essa mudança de base, é gerado aí uma divisão, ou é gerada aí uma divisão de logaritmos. Então, eu já posso colocar aqui que eu fico com um logaritmo dividido por um outro logaritmo. Ok, e a base desses dois logaritmos que eu tenho é a base nova, né? É a base C. Eu tinha a base B e agora eu vou mudar para a base C. Então, esses dois logaritmos novos, no numerador e no denominador, estão representados, estão escritos na base C. E aí, este A, que é o logaritmando original, ele continua logaritmando no numerador. E esta base que foi trocada de B para C, essa base ela se transforma em logaritmando no denominador. Então, nota que o B, a base antiga, se transforma em logaritmando no denominador. Um exemplo simples com número, mas sem nenhum cálculo envolvido, só de aplicação mesmo da propriedade. Então, imagina que eu tenha um logaritmo do número 7 na base 5. Vamos supor que essa base 5 não me ajuda muito. E aí eu vou mudar para uma outra base. Vamos supor que eu queira modificar, eu queira mudar. Vou colocar assim, mudar, ou mudando, né? Ou mudar para deixa eu mexer isso que está muito. Deixa eu caprichar um pouquinho mais aqui. Eu vou mudar para base, né? Eu tinha botado base. Para a base. E aí eu vou colocar, por exemplo, sei lá, base 3. Então, agora, gera para mim aqui uma divisão de logaritmos. Logaritmo dividido pelo logaritmo. A base é o 3, né? É a base para a qual eu modifiquei o logaritmo. Esse 7 continua logaritmando no numerador. E esse 5, que era a base, vira logaritmando no denominador. Então, eu tenho o logaritmo de 7 na base 3, dividido pelo logaritmo de 5 na base 3. Fazendo essa divisão, resulta o mesmo que o logaritmo de 7
na base 5. Então, esse aí é o procedimento algébrico, né, e agora aritmético para mudança de base. Aplicação disso num exercício mais prático, mais parecido com uma questão de alguma prova. Sabendo que o logaritmo de 2 é x, então isso aqui é dado fornecido, e que o logaritmo de 3 é y, determine o valor do logaritmo de 24 na base 6. Observa que as minhas informações, os meus dados, né, eles estão em base 10, que é, vamos dizer assim, o normal, né? São os logaritmos decimais, eu tenho na base 10. E a pergunta é na base 6. Então, nota que para eu usar os dados do meu exercício, que estão na base 2, aliás, que estão na base 10, eu preciso alterar essa base 6 para a base 10. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou modificar o que eu quero para a base que eu tenho as informações. Então, vou fazer uma flechinha aqui e vou falar para ti. Eu vou mudar para a base das informações, para a base 10. Eu quero aí logaritmos decimais. Então, eu vou colocar aqui logaritmo na base 6 do 24. Quando eu reescrevo, fico com logaritmo dividido por logaritmo na base nova, né? Essa base nova é a base 10. Aí lembra que base 10, caso eu não queira escrever, não preciso. Então não vou mais colocar essa base 10. O 24 logaritmando continua em cima. Logaritmo decimal do 24. E o 6, que era a base, logaritmando no denominador. E agora é só resolver isso, né? Agora eu vou aplicar as propriedades conforme vimos num outro vídeo, na outra lâmina. Então, vou pensar assim, logaritmo do 24, vou fazer em rascunho aqui, ó. Logaritmo do 24. Se eu decomponho o 24, eu tenho logaritmo de 2 ao cubo vezes 3. É só fazer a fatoração do 24, vou fazer aqui rapidinho e já apago. Por 2, que dá 12, por 2, que dá o 6, por 2, que dá o 3, e por 3, que dá 1. 2 ao cubo vezes 3. Aplico aí propriedade operatória. Lembra que esse expoente entra na frente do log, né? Expoente entra multiplicando. Então, isso é 3 vezes o logaritmo de 2. E esse vezes aqui, esse produto transforma em soma de logaritmos, mais o logaritmo de 3. Fazendo a substituição pelos dados que ele me deu, 3 vezes log de 2, que é o x. Então, aqui eu tenho 3x, mais o log de 3 que ele me deu, que é y. 3x mais y. Então, isso é o logaritmo do 24. Ok. E embaixo eu tenho o log do 6. Eu posso fazer a mesma abordagem aqui, né? Fazer em separado de novo. Vou colocar logaritmo do 6. Isso é o mesmo que logaritmo de 2 vezes o 3. Multiplicação no logaritmando se transforma em soma de logaritmos. Isso é log do 2 mais o log do 3. O logaritmo de 2 foi dado, é x. O logaritmo do y foi dado, o logaritmo do 3 foi dado, que é y. Então, o log do 6 é x mais y. Aqui eu tenho x mais y. Não dá para cortar isso aqui, ó. Não dá para fazer nenhum tipo de simplificação aí. Isso fica nesse formato mesmo. 3x mais y divididos por x mais y. Então, está aqui o formato algébrico, né? Para o logaritmo de 24 na base 6. Ok? Então é isso. Eu espero que esse vídeo aí contribua no teu estudo. Meu forte abraço e até a próxima.